Olá, meus amados, tudo tranquilo, né? Tudo lindo? Boa noite a todos, hein? Estamos aqui para mais uma aula na primeira série do ensino médio, canal Educação, tá bom? Então, professor Fernando Sanz, trabalhando hoje as relações entre textos e discursos. Tem muita coisa aqui para a gente ver e eu vou apressar um pouquinho aqui. Eu quero que todo mundo acompanhe, tá bom? Olha só, primeiro eu vou começar aqui pelo roteiro. Nós temos aqui o objeto do conhecimento, que é o conteúdo, né? As relações entre textos e discursos, apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc., e companhia limitada, né? O nosso objetivo aqui é comparar conteúdos quanto à abordagem e sentidos que agregam à discussão do tema, questão, problema, etc. e tal. Tá bom? A partir daí, vamos fazer questões. Olha só. A relação entre textos. Quero mandar um abraço aí para a galerinha linda que está assistindo a nossa aula. Vai se manifestando aí, hein? Vai colocando aí as observações que achar necessárias para uma melhor compreensão. Eu estou aguardando todos vocês. Muito bem. A relação entre texto tem tudo a ver com a intertextualidade. Você já leu algum texto que levou você a um outro texto, que lembrou um outro texto? Já? Já ou não já? Já ou não? Um texto que lembrou outro. Eu vou dar um exemplo. Aquela turma da Mônica, a turma da Mônica, né? Entra aí Cebolinha, entra todo mundo lá, né? Aí um deles, um dia, disse assim, minha terra tem palmeiras. Aí ele não continuou, né? Tem uma reticência. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí veja bem, aí o outro disse assim, não é Palmeiras, aliás, minha terra tem Corinthians, onde o canto sabiá. Aí o outro disse, não é Corinthians não, é Palmeiras. Cada um fala pelo time que torce, né? Ora, ele queria dizer o seguinte, minha terra tem Palmeiras, onde canta sabiá, e ele entendeu, né, que se tratava do time, não era do time, turma. Era a palmeira mesmo, a árvore, né? Gonçalves Dias aí, né? Maranhense. Eita, Maranhão é terra boa. Maranhão é terra boa, onde o poeta nasceu. Maranhão é minha terra, berço que Deus me deu. Tem lindas praias no Araçagi, em São José de Ribamar. Vocês conhecem, né? Já ouviram falar? A minha mãe cantava, meu amigo, isso aí. Meu avô também. Meu avô morreu em 1970, né? Ele já cantava isso aí, né? E eu, bruguelo velho, né? Ficava ali, né? Paparicando meu avô, cantando essas músicas relativamente ao Maranhão. Então, a intertextualidade, ela acontece quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro. O texto-fonte chamado. Então, se você retoma uma parte do texto-fonte ou retoma o texto como um todo, eu tenho um intertexto. Quantas e quantas vezes você leu alguma coisa e disse, meu Deus, olha isso, o que eu estou lendo? Parece que eu estou lendo fulano de tal, obra de fulano de tal. É ou não é verdade? É verdade. É a intertextualidade, né? Praticamente nada se cria, né? Nada se cria, tudo se copia nessa vida. Geralmente os textos, fonte, são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura, tá bom? Vamos andando mais um pouquinho. De maneira geral, a intertextualidade é a relação entre textos, visto que os textos se relacionam um com os outros, é um batendo um papo com o outro. Ei, nós vamos falar do mesmo assunto, tá? Agora é o seguinte, você me complementa, tá bom? Eu vou falar uma parte aqui e você me complementa. Aí o outro vem e complementa a ideia contida no texto anterior. Olha que coisa legal. Às vezes,
trata-se do mesmo tema e os pontos de vista são contraditórios, são diferentes. Olha só que maravilha. É isso que nós vamos ver aqui, 2, 3 textos, tratando da mesma temática e, às vezes, um complementando o outro, às vezes, um fazendo referência ao outro. É por aí que a gente vai. Mas, para isso, você precisa saber o que é um texto. Você sabe? Texto nada mais é do que o produto final de toda enunciação, feita em qualquer linguagem. Seja uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e uma linguagem mista. Vocês querem ver o que é a linguagem não verbal? É a imagem, é a semiologia. Por exemplo, aquele quadro do Leonardo da Vinci, você sabe qual é o quadro a que eu me refiro? Mona Lisa. Vocês se lembram do Mona Lisa? Rapaz, eu já vi aquele quadro, né? Com aquele rapaz que faz a propaganda da Bombril, cujo nome não lembro agora, um carequinha. Ele naquela posição de Mona Lisa. Eu também já vi, sabe quem? A Mônica, né? Rapaz, eu vi uma Mona Lisa um dia desse, nessa época de pandemia, né, em 2020, eu vi um quadro da Mona Lisa, a Mona Lisa com uma máscara. Olha que coisa legal, olha que coisa atual, né? Qualquer dia eu vou ver a Mona Lisa com a cara do Newton Mar. Newton Mar é o nosso diretor de imagem aqui. Qualquer dia eu vou ver a Mona Lisa com o rosto do Newton Mar. Vai ser legal o Newton Mar, tá? Beleza, então. Então, ó, eu posso ter um texto representado por um gráfico, por um cartoon, uma pintura, um filme, uma escultura. Vocês já imaginaram um cartoon da Mona Lisa com o rosto do Ronaldinho Gaúcho, com aquele dente do lado de fora? Olha aí que coisa legal. Ia ser massa, hein, turma? Ia ser legal. O texto verbal é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição, na fala ou pela visão, na escrita, né? É o texto verbal. O não verbal é a imagem, né? São as imagens. E o misto é constituído da palavra escrita ou falada, e ainda da imagem, né? É um misto, tá bom? Vou andando por aqui mais um pouquinho. Bem, aí nós temos tipos de intertextualidade. A intertextualidade, ela pode ser explícita. Quando é que ela é explícita, prof? Meu filho, primeiro, quando ela é clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Quando você de cara está ali visualizando um texto e esse texto remete você a outro, de imediato, então eu tenho um intertexto explícito, né? Além disso, ele estabelece uma relação direta com o texto original. Ou seja, é aquele em que o autor se inspirou para fazer referência, tá? Se inspirou para fazer referência. O leitor não precisa fazer tanto esforço para encontrar elementos do texto-fonte, viu? Você não precisa. Não exige algum tipo de conhecimento prévio do conteúdo. Você não precisa ter um conhecimento prévio. Porque está tudo claro ali. Botou, você já viu que é alguma coisa relativamente à intertextualidade. Agora, veja aqui. Vocês estão vendo aqui esse texto de linguagem mista? Chuchurec, de tão distante para a hortifruti. Aqui a natureza é a estrela, hortifruti. Aí, vi que vocês estão vendo um chuchu, não estão? Estão vendo a roupa que o chuchu está usando aí? Estão vendo? Essa campanha publicitária da Hortifruti, ela dialoga, ela bate um papo, né? De forma explícita. De maneira bem clara, né, não, turma? Com aquele filme Shrek. O formato e cor do chuchu, aliado à roupa do personagem do filme, é uma clara relação intertextual.
Você conhece, doutor Santiago, o filme Shrek? Conhece ou não conhece? Mazinha, você conhece também, Mazinha? Diga lá, Mazinha, você conhece ou não conhece? O filme Shrek, já viu? Nunca viu? Shrek, esse nome aqui, ó, Newton Tomás, esse nome aqui, ó. Shrek. Parece, né? Parece. Vamos continuar aqui, turma. E a intertextualidade implícita. Implícita. Tô vendo tudo. Olha só. Ela pode ser difícil de ser identificada, viu? Ela pode ser difícil. Pode ser difícil de ser identificada. Bem, a sua relação com o texto base, com o texto original, ela é indireta. Ela pode não ser tão clara. Ela pode não ser tão clara. O que mais? Ela não é tão fácil, né? De você encontrar elementos do texto original. Não é fácil você encontrar. As coisas, né? Exige do leitor um conhecimento prévio sobre o conteúdo. Ah, professor, um conhecimento prévio é. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês de um pudim. Um pudim feito com leite condensado. Aquele leite bem docinho. Quem é diabético não pode comer aquele doce. Olha aí, olha aí, olha aí. Bem aqui eu tenho o pudim, estão vendo? Aqui eu tenho o leite moça. É uma propaganda do leite moça, né? Que é um leite condensado. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Viu, Nilton Tomás? Você gosta desse pudim aí, Nilton Tomás? Depois de umas 3 cevas, né, assim, para usar um pouquinho de glicose, é bom, né, não, turma? Aí tem aqui em cima o seguinte: meu bem, você me dá água na boca. Ah, turma, isso aí remete a um conhecimento de mundo, a um conhecimento prévio. Vocês se lembram daquela cantora Rita Lee? Ela cantava assim, ó: meu bem, você me dá água na boca, tirando as fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto cometer loucuras. A gente faz amor por telepatia, né? Então, meu bem, você me dá água na boca, remete de imediato à composição da Rita Lee. Olha só, é necessário que você compreenda, né, que você tem que ter um conhecimento sobre determinado produto cultural, que é a música da cantora brasileira Rita Lee. No anúncio, há um elemento verbal que permite a retomada do texto-fonte. Mas essa inferência depende de um conhecimento prévio do leitor, né? Isso aqui, ó, depende do seu conhecimento prévio, que a gente chama aqui de conhecimento de mundo. Beleza? Pronto, aí está o exemplo. E aqui nós temos alguns tipos de intertextualidade. Por exemplo, a paráfrase. A paráfrase. O que é a paráfrase? É quando você diz a mesma coisa do original com as suas palavras. É a paráfrase. A paródia, ela já ocorre a alteração temática do texto base, né, recorrendo à ironia, à sátira. Geralmente você elimina ali o texto base, mas, né, trabalha a ironia ou então uma sátira, né? Se meu futuro é a faculdade, objetivo vou morrer de saudade. Foi uma paródia que nós fizemos há algum tempo aí, numa época de um colégio chamado Objetivo, aqui na cidade de Teresina. Aquela primeira versão do colégio Objetivo, né?
referência ou alusão, que é um outro tipo de intertextualidade. É o emprego de características secundárias do texto original, em que o novo texto sugere alguma interpretação, alude, faz alusão a algum acontecimento ou personagem. Por exemplo, eu só vou fazer uma alteração bem aqui, algum acontecimento, tá? Alude a algum acontecimento ou personagem. Olha aqui, ó. Será que eu salguei a Santa Ceia para ser tão criticado assim por você? Turma, salgar a Santa Ceia, viu, Mazinha? É você tacar sal lá naquela mesa farta, nas comidas ali, quando Jesus Cristo reuniu os 12 discípulos, né? E naquela ocasião o traidor estava lá também. Aí você taca sal ali, né, na comida, aí ninguém vai comer. Aí quando você faz alguma coisa que todo mundo vai para cima de você, dando pressão, aí você diz assim, calma, calma, será que eu salguei a Santa Ceia para ser tão criticado assim por você? Então, quando eu leio essa frase aí, na mesma hora, né, o meu pensamento vai lá para aquela imagem de Jesus Cristo, né, junto com os discípulos. Eram 12, viu? Eram 12, né? Rapaz, no meio dos 12 tinha um traidor. Rapaz, tinha um traidor lá, né? Você lembra o nome do traidor? Judas. É o Judas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E Jesus Cristo no meio aqui. Aí é a Santa Ceia. Newton, agora eu quero que você veja essa segunda imagem aí. Preste atenção nessa segunda imagem. Nessa segunda imagem, eu quero que você olhe só para esse quadrinho aqui. Não olhe para o segundo. Se você olhar para o segundo, você vai morrer. Olhe só para o primeiro. Preste atenção. Por favor, conta só mais uma mentira. Você jura que o Cascão está aqui, né, em cima de alguma tábua, alguma coisa do tipo, né? Se você não vai para o segundo quadrinho, se você fica só aí, você assim, ó, conta só mais uma mentira. Aí, todo mundo sabe que o Cascão não gosta de tomar banho, né? Então, ele está atravessando aí alguma coisa que tem água e ele está usando, olha só, o Pinóquio, olha o Pinóquio, olha o nariz do Pinóquio. Newton, o que é que você sabe sobre o Pinóquio? Que o Pinóquio, ele é um contador de mentiras, né? Conta mentira demais. Aí o que é que acontece? Ele conta mentira e cada vez que ele conta uma mentira, o nariz cresce um pouquinho. Quem é? Aí ele conta outra mentira, o nariz cresce. Aí, olha o que é que o Cascão diz. Conta só mais uma mentira para eu poder chegar do outro lado, né? Para poder atravessar o rio. Olha aqui, né? Então, turma, esse texto de baixo e o de cima, né? Eles sempre lembram um outro. Contar uma mentira aí é exatamente se referir ao Pinóquio. Ah, professor. E esse daí é legal, Newton. Se você disser, né? Ah, tá o nome aqui, não vou nem perguntar, né? Os Beatles, né? Você sabe onde foi esse lugar aí, Newton? Dá o nome aí do lugar aí para mim. Na Inglaterra. Os Beatles na Inglaterra, segundo o Newton, vou confiar nele aqui, né? Atravessando aí, né, a faixa de pedestres. Estão vendo? Avenida Abbey Road, tá aqui, rapaz, Newton invocado, viu? Aqui, olha, rapaz, tinha um Fusquinha lá, Newton. Olha aí, Fusquinha, né? E os caras aqui atravessando. Aí foi o que aconteceu. A turma reproduziu, né? Reproduziu aqui com os Simpsons, né? A família Simpsons. Reproduziu, turma. Exatamente, ó. Ah, os Beatles aqui. Massa demais, turma. É legal demais isso aqui. Eu tenho certeza plena de que você,
ao observar esse texto 2, de imediato, pelo seu conhecimento de mundo, né, você vai viajar para o texto 1. Vai viajar para o texto 1. O texto 2 remete você ao texto 1. Isso aí é um intertexto. Eu acho que nós já estamos tranquilos com relação a intertexto, né? Eu vou passar essa primeira questão, tá? E vou começar aqui pela segunda questão, tá? Aqui eu tenho dois textos. Só que o Fernandinho vai deixar 2 minutos na tela para você fazer a leitura do texto 1 e a leitura do texto 2, tá? Você vai fazer a leitura. Eu vou ficar caladinho aqui. Essa questão foi do Enem de 2014. Eu só quero provar para você como você sabe, tá? Valendo na tela 2 minutos, doutor Newton Mar. Belezinha, galerinha. Belezinha, tudo lindo. Leram, hein? Então, veja só. 6 estados eram fila de espera para transplante de córnea. 6 eram. Só que eu quero só relatar o seguinte, ó, que em 2011, São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera do transplante de córneas. Ou seja, em 2012, um ano depois, né, nós tivemos mais 4 estados além de São Paulo e Rio Grande do Norte, né? Nós tivemos Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo, né? Em 2011 foram 2 e em 2012 foram 6. Então, está tendo sucesso.
Aí o texto 2 disse, seja um doador de órgãos, avise a sua família. Seja, avise. Professor, e aí como é que eu vou fazer? Nenenzinho, se você, né, agora disser para sua família que pretende doar seus órgãos no dia que você se for daqui, né, a sua família, caso você vá primeiro do que a família todinha, a família vai estar sabendo, olha, mas o Abdoral, o Ataxerxes, disse que queria doar os órgãos quando ele estivesse numa situação assim. Agora, se você não diz nada, depois que você morrer, não tem mais como dizer. Então, a campanha é exatamente para você, em vida, dizer para as pessoas, né, da família que você quer ser um doador de órgãos, tá bom? Pronto, é uma campanha, tá? Esse texto 2, portanto, né, a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, o que é que se observa? Observa-se que o cartaz é o quê? O cartaz, o texto 2. Ele é contraditório? Nada de contraditório. Ele é redundante? Não, meu amigo, nada, ele vai complementar, né? Indispensável? Não, eu consigo compreender tudo só no texto 1. É discordante? Nada de discordante. Mas eu posso dizer que ele é complementar. Pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu. E o cartaz solicita doações. Apenas isso. Por isso que você vai marcar a letra B de bolinha, tá? Letra B de bolinha. Vamos andar mais um pouquinho, vamos lá. Ó, eu vou aproveitar e vou aqui selecionar umas questões bem mais... Não, deixa eu voltar para essa daqui, que eu acho daqui muito interessante. Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis. Vantagens e desvantagens do biodegradáveis. Vamos ler aqui? O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade de degradação. Ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gás ele libera no ar. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio ambiente. Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas os avanços nas pesquisas, podem contribuir para aprimorar as embalagens de produtos biodegradáveis que utilizamos. Lembrando que antes do descarte é muito mais importante reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis e separar o lixo, que não é lixo, para reciclagem. Aí o texto 2 diz assim, eu sou biodegradável, compostável, produzido através de produção limpa, livre de emissão e matéria-prima de fonte renovável. Sou feito de mandioca, substituo o plástico e o isopor.
Todo mundo já deve ter tomado aqui um sorvete num copozinho desse aqui, feito da mandioca. Ou então um cafezinho por aí, né? Tá aí. É o texto 2, só isso o texto 2. É um texto de linguagem mista, tá? Aí, esses dois textos, eles têm em comum. O que é que eles têm em comum, turma? O fato de defenderem a substituição do plástico, divulgarem um copo feito de mandioca, incentivarem o uso de produtos biodegradáveis ou mostrarem o benefício da reciclagem do lixo, né? Eles simplesmente defendem a substituição do plástico, né? Para que usar plástico, rapaz? Vamos usar o copinho feito da mandioca. Você já tinha visto, doutor Santiago? Esse copinho feito de mandioca? Pois tem. Substitui esse copo aqui que a gente toma água e café no dia a dia, né? Vamos lá. Marcelo, eu vou pular esse texto aqui, que eu quero procurar mais questões. Vou pular mais esse daqui, tá? Vamos olhar aqui, tá? A questão seguinte. Donald Trump, preste atenção, Donald Trump. A histeria dos jornalistas dessa Folha contra Trump, do que se refere à construção do muro na fronteira com o México, é ridícula. Porque, entre outros motivos, não resiste ao mínimo debate racional. Que tal como argumento, apenas para lembrar a turma dos bonitinhos politicamente corretos, que o próprio México, que deporta 9 entre 10 guatemaltecos ilegais, deseja construir um muro nessa fronteira e não vemos a mesma reação? Olha aí, estão vendo? E o texto 2 diz o seguinte: não bastassem a agressão e o bloqueio a Cuba por meio século e a tomada de grande extensão territorial do México, vem agora, esse vem não tem acento não, viu, turma? Vem agora o senhor Trump para bloquear as fronteiras mexicanas com esse vergonhoso muro e sobretaxas coercitivas. Pode estar começando mais um bloqueio contra um país vizinho, que se cuide o Canadá. Muito bem. Turma, a temática comum a esses dois textos é qual? O que é que você acha? Você acha que é comum entre os dois textos a construção de um muro na fronteira com o México por Donald Trump? A histeria dos jornalistas na Folha contra Donald Trump? A tomada de grande extensão territorial? Ou seria a agressão a Cuba por meio século? Vai lá, 1 minuto para você pensar na tela, valendo 1 minuto. E aí, turminha? Qual é a resposta aí? Diga lá para mim. Não tenha medo, não. É com certeza a letra A, turma. Construção de um muro na fronteira com o México por Donald Trump. Beleza? Fácil, não foi não? Eu quero saber se vocês estão ali. Olha aqui, olha, gente. Olha aqui, olha.
Boas maneiras. É o texto 1, tá? Boas maneiras, texto 1. No texto 1, boas maneiras, tem aí um casalzinho aí, né? Pintando alguma coisa. Aí o rapazinho está na escada, né? Aí ele pede, por favor, olha aí, né? Obrigado. Tranquilo, né? Boas maneiras. Vamos ver o que é que diz o texto 2. Espirrar. Espirrar não é em si um ato grosseiro. A maneira de espirrar pode ser. Espirrar não é ato grosseiro, mas a maneira de espirrar pode ser. Quando sentir o espirro chegando, vire a cabeça para o lado, tirando os outros da linha de tiro, e cubra o nariz e boca com a mão, que de preferência estará segurando um lenço. Também não faça mais barulho que o necessário, mas não tente segurar o espirro. É claro que, usando este método, você pode ficar com a mão cheia de meleca. Eu disse para usar um lenço. Não limpe na sua própria roupa. E muito menos na dos outros. Muito menos na dos outros. Vá até o banheiro mais próximo e lave a mão. Com sabão, viu? Boa maneira. Então, olha o legal aí, ó. Espirrar não é em si um ato grosseiro, não é. Mas o modo como você espirra é. O modo como você espirra pode ser. Então, esses textos falam sobre as regras de educação. O primeiro texto nem fala das maneiras de espirrar, né? As brincadeiras das crianças também não relata nem o texto 1 nem o texto 2. Né? Seria as regras de educação ou as orientações de higiene? Hein? Bem, no texto 1, nós não temos nada sobre higiene. Nós temos lá alguém dizendo obrigado, por favor. Isso aí é uma regra que a criança aprende lá na pré-escola. A professora diz assim, olhe, quando você pedir alguma coisa a alguém, diga por favor. E no final agradeça, obrigado, obrigada, obrigada para mulheres, obrigado para homens quando se manifestarem. Não é assim? Então, a letra A é a resposta da questão. É a resposta da questão. As regras de educação, tá? Orientação de higiene você encontra no texto 2 apenas. Vamos lá. Mais 2 textos conversando entre si, falando sobre a mesma temática. Leia as opiniões sobre a ficha limpa e responda. Texto 1. É necessário banir da vida pública pessoas desonestas, mas é preciso respeitar as regras da Constituição. Ninguém pode ser tratado pelo poder público como se culpado já fosse. Partidos políticos escolhem mal seus próprios candidatos. Isso aqui foi o Celso de Mello. O texto 2 diz, é chegada a hora de a sociedade ter o direito de escolher e orgulhar-se de poder votar em candidatos probos, sobre os quais não recaia qualquer condenação criminal e não parem dúvidas sobre malversão de recursos públicos. Aqui foi o ex-ministro Joaquim Barbosa. Né? Então, turma, com relação a esses 2 textos, o 1 e o 2, o que é correto afirmar? Os 2 textos, eu vou ajeitar aqui umas concordâncias aqui que não estão legais. Os 2 textos expõem a defesa da ficha limpa. Os 2 textos expõem argumentos contra a ficha limpa. Celso de Mello é contra a ficha limpa, pois, segundo o seu ponto de vista, a Constituição garante que todos podem se candidatar a qualquer cargo. E letra D, Joaquim Barbosa defende a ficha limpa, já que o povo tem o direito de escolher e poder votar em candidatos honestos. E aí? O que é que você marca aí?
Querem reler o texto? É chegada a hora de a sociedade ter o direito de escolher e orgulhar-se de poder votar em candidatos probos, sobre os quais não recaia qualquer condenação criminal e não pare em dúvida sobre a malversão dos recursos, né, públicos. O negócio seria a má versão, né? E o Celso de Mello diz, é necessário banir da vida pública pessoas desonestas, mas é preciso respeitar as regras da Constituição. Ninguém pode ser tratado pelo poder público como se culpado já fosse. Partidos políticos escolhem mal seus próprios candidatos. E aí, turma, você vai marcar a letra A. Os dois textos expõem a defesa da ficha limpa. Os dois textos. Tanto o texto do Joaquim Barbosa como do Celso de Mello. Vamos fazer a última questão? Vamos? Vamos fazer a última? Comida esquisita. Preste atenção. Você vai almoçar na casa de um amigo e descobre que não conhecia aquele tipo de comida. Para não chatear os donos da casa e não parecer mal educado, prove um pouquinho. Ou você se surpreende e descobre que o prato é uma delícia, ou desiste e diz a verdade de maneira gentil. Explique que não está acostumado com esse tipo de comida e achou o tempero forte. Se você mentir dizendo que adorou, corre o risco de ter de comer mais. E o texto 2, esqueci. Se acaba de lembrar que o aniversário de seu amigo foi na semana passada. Escreva logo um cartão de desculpas. Vale também convidá-lo para um lanche, criar um presente ou comprar uma lembrança e entregar junto com o cartão. Aproveite e faça uma agendinha para anotar essas datas especiais, viu? Esses dois textos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? A última questão da aula de hoje. Eles são semelhantes porque abordam situações embaraçosas, censuram comportamentos inadequados, descrevem reações inesperadas ou explicam regras de etiqueta. E aí, tá fácil, turma. Hein? Abordam situações embaraçosas ou explicam regras de etiqueta. Hein? Diga lá para mim. Olha a resposta aí, turma. Abordam situações embaraçosas, né? Já pensou você indo para a casa de alguém almoçar ou jantar e comer algo de que você detesta, de que você não gosta, né? E diz, não, tá bom, e comendo mais, né? Turma, eu vou ficar por aqui, o nosso tempo acabou e a gente se encontra na próxima semana, tá legal? Um forte abraço, fique com Deus, fui!